onde as crianças também vai ter o seu culto na salinha. E orar também pelas nossas vidas, que vamos estudar a palavra de Deus. Amém? Opa! Amém. Vamos orar pela vida dos pequeninos, dos professores e pelas nossas vidas. Vamos orar. Deus, nós te louvamos nesta hora. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem construído, Pai, nas nossas vidas. Obrigado pela salvação, Jesus. Obrigado, Deus, por esse tempo que nós estamos aqui te cultuando, louvando ao Senhor, Pai. Deus, e nesta hora nós te pedimos, Pai, pela tua misericórdia, Pai. Olha pela vida dos professores que vai estar com as crianças ali na salinha. Ó Deus, use a vida deles e ministra nos coraçãozinhos de maneira que eles possam compreender, Senhor. Para que, crescendo assim, Pai, nesse caminho, eles possam um dia, na hora da sua idade de entendimento, te aceitar, Jesus, como Senhor de suas vidas. Deus de amor, dê sabedoria aos pais, aos responsáveis, de maneira que possam ser bons referenciais a esses pequeninos. E dê também, ó Deus, sabedoria a nós, como igreja do Senhor, de maneira que possamos também, ó Deus, semear nos seus corações e ser também referenciais para eles. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu clamo ao Espírito Santo que venha também nesta hora ministrar nos nossos corações. Fale conosco, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. É o que nós te pedimos e já agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Enquanto as crianças vão descendo para a salinha, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Colossenses. Nós vamos dar uma passeada pela Bíblia hoje. Nós vamos estudar um pouquinho em Colossenses. Depois nós vamos estar refletindo um pouquinho também no Evangelho de Lucas. Então logo nós vamos estar tomando da ceia. E nós vamos falar um pouquinho sobre a ceia também, né? O pastor domingo passado, ele ministrou a respeito da ceia. Ele falou sobre o seu significado. E hoje nós vamos celebrar. Mas antes de celebrarmos a ceia, antes de falarmos um pouquinho sobre essa ordenança de Jesus, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a igreja, né? Então lá na carta de Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler 2 versículos, né? Vamos ler a partir do versículo 12, tá? Hoje eu olho para esse texto que nós vamos ler, então eu pensei na unidade da igreja. Então tenha isso na sua mente, a unidade da igreja. Uma breve introdução aqui. Nós, hoje pela manhã, a gente estava estudando a escola bíblica e eu falei alguma coisa sobre, nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo e estamos trabalhando algumas características do Espírito Santo, né? Falamos sobre a sua natureza e atuação, falamos sobre as suas propriedades como pessoa, e hoje nós trabalhamos algumas características que o Espírito Santo sente como pessoa, né? E tudo isso nós passeando pela Bíblia, buscando alguns textos que nos direciona para entendermos, para fundamentalizar a nossa fé, quando entendemos que o Espírito Santo é de fato uma pessoa. Não é uma força, não é uma coisa, não é uma energia, ele é uma pessoa. E por isso a Bíblia nos dá essa direção. E dentro disso eu falei sobre uma sociedade que o mundo busca viver. E quando nós olhamos para a história, milênios e milênios de história, a humanidade ela registra uma busca pela unidade, pela paz no mundo. E são séculos e séculos, na verdade, de desilusão. De desilusão. Porque cada geração que surge, elas, na verdade, se desagradam com o mundo que herdam. Mas é interessante quando nós olhamos para a igreja, porque daí Deus nos dá, né? Deus, na verdade, nos oferece uma verdadeira opção. E aí nós olhamos para a igreja, e eu falei que a igreja é a nova sociedade, é uma nova humanidade em Cristo. É a igreja. Então, quando você olha para o mundo,
totalmente conturbado, lembra que você é a igreja de Cristo. E mesmo dentro de um mundo conturbado, mesmo dentro de um mundo que jaz no maligno, como a própria palavra nos diz, você é a oportunidade dessa nova sociedade como igreja. A igreja de Cristo, ela é a nova sociedade de Deus, é a nova humanidade criada, a nova humanidade em Cristo Jesus. E o interessante é que essa nova humanidade, ela não é fechada, ela não é restrita a um grupo, ela é aberta para todos. Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário por toda a humanidade. Por isso, essa nova humanidade, ela é aberta às tribos, etnias, povos. Ela não é uma humanidade fechada. Cabe a cada um, quando ouve então e tem a oportunidade de ouvir o Evangelho, aí então abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus o testifique e ele então torna uma nova criatura. E assim sendo, ele passa a fazer parte dessa nova humanidade. Que mesmo permeando dentro de um mundo controverso, um mundo totalmente tomado por violência, por tantas outras coisas que a gente vê. Obrigado, pastor. Você pode viver a paz. Eu estava compartilhando com alguns irmãos de manhã que esse final de semana, ontem, eu estava ali no sítio cercado, e dentro de uma vila lá, e estava observando a loucura que é aquilo ali no final de semana. A loucura que é aquilo ali. Você não consegue, porque são sons muito altos e todo estilo de som que você ouve, pessoas brigando, pessoas querendo matar outra, aquele corre-corre, uma loucura, uma loucura, uma loucura. E aí então você olha para aquilo e você vive um mundo totalmente diferente dentro deste mundo. E a gente então não pode guardar essa nova sociedade, essa nova humanidade só para nós. As pessoas precisam saber que existe uma oportunidade de viver a paz dentro de um mundo totalmente conturbado como esse. A igreja, ela é o reino de Deus, ou parte desse reino na terra. Ela é a voz profética. E assim sendo, nós como crentes no Senhor Jesus Cristo, somos essa oportunidade. Somos aqueles que têm a oportunidade de mostrar que podemos sim ser felizes. Começando aqui, depois caminhando para a eternidade. Por isso que Jesus fala que ele veio para dar vida e vida em abundância. Porque a partir do momento que nós entendemos isso, ainda que estamos aqui, no mundo assim, conseguimos vivenciar no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, a paz de Deus. Porque é isso que o Senhor Jesus veio. Ele veio para nos resgatar. E ao nos resgatar, e ainda não fomos arrebatados, ainda não fomos levados para a eternidade, mas caminhamos com Cristo, vivendo a paz de Cristo nesta terra. Eu dizia que essa nova sociedade, Deus, Ele não deu esse privilégio nem para os anjos, mas para nós, para poder exercer na prática o amor de Deus. Por isso que eu gostaria de ler com você Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 14. Diz assim a palavra de Deus: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. 14. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? A igreja, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta para a igreja de Colossos, para o povo ali de Colossenses, ele vai passar algumas instruções sobre o caminhar da igreja. E é interessante quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo, entre elas, deparamos com essa de Colossenses. O
alguma coisa que, uns nomes que Deus nos chama. Ele chama-nos de santos e amados. Olha que maravilha. A palavra de Deus nos chamando de santos e amados. Uma lição para nós podermos então aplicar para a nossa vida é que a igreja, ela não é simplesmente, temos a nossa placa denominacional, né? Igreja Batista do Farol, assim como outras igrejas têm também as suas placas denominacionais. Mas a carta aqui, ela fala de uma igreja universal. A igreja, corpo de Cristo. Quando nós somos membros deste corpo, somos membros uns dos outros. Cristo é o cabeça desta igreja. Esta igreja universal, esta igreja, corpo de Cristo. Cristo o cabeça, nós os membros. E aí então o apóstolo ele vai nos dar algumas orientações. Revestivos de compaixão. A mensagem nossa como igreja, exercer compaixão uns pelos outros, revestivos de compaixão. Hoje a igreja precisa mais do que nunca voltar para esses princípios que os apóstolos, em suas cartas, em especial a do apóstolo Paulo no momento, nos direciona, nos ensina a caminhar neste mundo. Quando Jesus fala no meio de uma geração perversa, mas somos a esperança de um povo perdido, e isso para a glória de Deus. Então, amados, como bem diz o texto, santos e amados, revestivos de compaixão. Dentro desse relacionamento que temos com Cristo, dentro desse relacionamento que temos uns com os outros, precisamos então exercer esse princípio, compaixão. Quando nós olhamos para nossa caminhada cristã, quando nós olhamos para a missão que temos como igreja, precisamos mais do que nunca clamar sim ao Espírito Santo para nos revestir disso, para que assim nós possamos então semear o reino de Deus nos corações das pessoas. Eu falava hoje pela manhã que não é na massa que nós vamos encontrar a transformação. Eu preciso ser um agente de transformação. Você precisa ser um agente de transformação. Não pense, não nos enganamos, que vamos ver transformação no meio de um povo grande, uma igreja grande, não. Ainda que pode acontecer, e Deus é poderoso para fazer isso, mas Deus requer de mim e de você agentes de transformação no nosso mundo. Ou seja, ali onde eu me relaciono, com as pessoas com as quais eu me relaciono, fazer diferença para a vida de uma pessoa, anunciando para ela as boas novas de Cristo, anunciando para ela que ela pode ter paz. A Sil falava, ela trabalha agora no posto de saúde, ela estava falando, Val do céu, como pode? A gente não tem noção de como as pessoas estão sofrendo. Como chega pessoas arrasadas para buscar remédios antidepressivos. Pessoas que vão falar começam a tremer. Ela falava, Val, as pessoas estão sofrendo. E aqui tão perto de nós. E aí eu começo a olhar para dentro de mim, como exercer na prática essa compaixão, esse cristianismo que transforma. Dizer para a pessoa as boas novas de Cristo. Falar para a pessoa, olha, Jesus pode sim. Ele pode te dar sim uma vida nova. E mesmo que
os teus problemas não cessem, você vai poder ter paz. Porque Jesus vai fazer isso. E nós somos testemunhas disso. Nós sabemos que Jesus faz isso. Eu não estou falando algo que nós não sabemos. Nós sabemos que Jesus faz. Porque nós vivemos isso. Quantos são as coisas que... E agora me fez lembrar a letra daquele hino, né? Quantas bênçãos, diga quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, conta quantas vezes. E há de ver surpreso com o que Deus já fez. E é bem isso mesmo. Quantas coisas, se nós pararmos para analisar, desde o momento em que nós conhecemos a Cristo e Ele entregamos a nossa vida, nós temos vivido como igreja de Cristo. O Senhor tem nos transformado, o Senhor tem nos ajustado, o Senhor tem nos socorrido. E há uma orientação da palavra de Deus que fala para nós assim, para consolarmos as pessoas da mesma maneira que somos nós consolados por Deus. Percebe que existe uma missão para essa igreja, chamada Corpo de Cristo. Uma missão de proclamar a salvação, de levar até as pessoas o Evangelho que restaura, o Evangelho que gera no coração daquela pessoa alegria, porque ela vai saber que o nome dela está escrito no livro da vida, e nada e nem ninguém pode tirar isso dela, e isso vai gerar alegria no coração dela. Compaixão, revesti-vos de compaixão. O apóstolo Paulo continua: de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. São alguns nomes que o apóstolo Paulo vai dar aqui para a igreja. Então eu preciso exercer a compaixão, eu preciso exercer a benignidade, ser benigno, que vai muito além da paciência, de humildade, de mansidão. São características que você não encontra no mundo. Você não encontra. As pessoas vivem no seu corre-corre. E quando você vai em algum estabelecimento público, aí realmente você vê que não tem. Talvez, vamos dizer assim, o mínimo que se espera é que alguém educado te atenda do outro lado. O mínimo que se espera. Mas a igreja não pode ter essa mesma perspectiva de ser, no mínimo, respeitar. A igreja precisa ir além. Ela precisa exercer, precisa amar, acolher, cuidar, ser mansa. São aí as orientações que o apóstolo Paulo nos passa como regras para vivermos então a santidade. Somos santos e amados do Senhor. Segunda lição para a gente poder refletir, já vamos para um outro texto. O versículo 13. Ele fala: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Na igreja de Cristo, não tem espaço para sermos rancorosos. Na igreja de Cristo, não tem espaço para sermos orgulhosos. Na igreja de Cristo, não tem espaço para sermos soberbos. Na igreja de Cristo, tem espaço para nós nos suportarmos. Tem espaço para nós nos perdoarmos. Tem espaço para vivenciarmos na prática o amor que Cristo exerceu por nós, o perdão que Cristo nos deu. Alguém contava uma historinha que um irmão então disse para o outro assim, que ele não suportava olhar para a cara de um outro irmão que tinha naquela comunidade. E esse alguém que lhe ouvia então falou: mas por que, irmão?
que aquele irmão te fez? Ah, o irmão me olha de um jeito estranho, o irmão é meio que ignorante. Não vai, não tem como. Para mim não dá, não quero. E aquele irmão, então, muito sábio, falou para aquele irmão assim: esse irmão te cuspiu na cara? Não, irmão, também não chegou a tanto. Esse irmão te deu um soco na boca? Não, irmão. Pois é, irmão. Jesus foi cuspido. Jesus levou soco na boca. E sabe o que Jesus fez? Ele amou o seu agressor. Ele perdoou o seu agressor. Será que o irmão não pode nem sequer conversar com esse irmão que olha feio apenas para o irmão? Para nós refletirmos. Muitas vezes na igreja nós precisamos olhar o que levou Cristo a nos amar tanto. O que levou Cristo a dar a vida dele para nos salvar? Quando você olha para a igreja, nós precisamos olhar para a história. Entender que Cristo, como a Bíblia fala da sua natureza humana e da sua natureza divina, não era só um Cristo divino que estava sofrendo. Era um Cristo humano. Um Cristo homem. Que sentia dores profundas. Que sabia o que era ser humilhado, sim. Sabia o que era ser agredido, desrespeitado. Às vezes nós podemos imaginar um Cristo divino e achar que não possamos suportar algumas coisas que nos sobrevêm. Mas nós precisamos olhar para a humanidade de Cristo. Cristo, Ele é sim o nosso Salvador, o nosso Senhor, mas Ele é o nosso modelo. Na carta aos Hebreus, quando você estuda a carta aos Hebreus, você pode ali olhar o modelo de Cristo. O modelo de Cristo. Para que aí então nós possamos, como igreja, suportar algumas coisas e buscar a maturidade em Cristo, para então não suportar como um peso, mas suportar como: eu ainda vou ver aquele irmão crescer, eu ainda vou ver aquela irmã chegar num nível onde ela vai poder entender que isso nada mais é do que coisas que o inimigo das nossas almas lança para querer destruir o povo de Deus. Eu lembro quando eu me converti, nós vivemos alguma situação, e a Sil então chorando falou assim para mim, assim: Val, mas como é que pode? A gente não tinha esse tipo de situações, a gente não vivia esse tipo de situação com as pessoas. Parece que agora que nós viemos para a igreja, parece que agora que a gente conheceu Jesus, as coisas ficou tudo ruim. E eu ainda bebê na fé, né? Porque hoje eu já sou adolescente, mas eu ainda bebê na fé, né? Pude falar para ela o seguinte, falar: amor, mas o que Satanás quer é isso mesmo. A gente estava no reino dele, agora a gente está no reino de Deus. Enquanto a Bíblia fala que ele vive em derredor, bramando como um leão, para ver quem que ele possa tragar. A função dele é essa. É gerar atrito, é gerar desconforto, é gerar discórdia, para ver quem que ele possa tragar, e tragar do meio do povo de Deus, não é do meio do reino que já é dele, é do reino de Deus. Então a gente orou, e para a glória de Deus estamos juntos até hoje, estamos caminhando com Cristo, adolescente já, né? Quem sabe daqui mais um tempinho adulto, e essa é a nossa caminhada com Cristo. Amém? Versículo 14, para nós ir para a terceira lição, ele fala o seguinte: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Revesti-vos em amor, que é o vínculo da perfeição. Nós, como igreja de Cristo, precisamos sim, precisamos mesmo de nos revestirmos deste amor. Porque é só com o amor de Cristo
Que a palavra de Deus fala que o Espírito Santo derramou nos nossos corações. Mas é esse amor sendo aperfeiçoado é que nós vamos poder exercer essas outras coisas que vêm antes do versículo 14, na prática. Quando nós amamos de fato, quando nós nos sentimos amados, como o texto nos diz, santos e amados do Senhor. Quando nós sentimos que somos santos e amados do Senhor, nós nos revestimos então deste amor para exercer, em função de outrem, este amor. Alguém fala assim: eu amo a Deus. Amo mesmo. Amo de verdade. Né? E basta alguém dar uma fechadinha nele no trânsito para a coisa desandar, né? E ele já soltar um palavrão daqueles para o camarada. Ou então eu amo a Deus. Amo de verdade. E de repente ele não se sente capaz de fazer uma doação para de repente abençoar alguém. Ou de repente abençoar talvez um missionário. Mas ele ama a Deus. Mas que amor é esse? Porque o amor, ele nos remete para uma ação. Quando nós amamos, nós somos levados pelo amor para uma ação prática. E muitas vezes essa ação, falando de igreja, é socorrer. Porque Tiago vai falar que a verdadeira religião é visitar os necessitados, os doentes, e suprir as necessidades dos órfãos e viúvas. Ou seja, em outras palavras, por amor a Cristo, eu exerço este amor na prática para o meu irmão. Por isso que 1 João ainda vai reforçar isso mais ainda. E vai dizer: como que você pode dizer que ama a Deus a quem você não viu e odeia o seu irmão a quem você vê praticamente todo dia? Você não ama coisa nenhuma. Percebe a seriedade disso? Quando eu digo para você eu amo a Deus, eu preciso da graça de Deus para me ser revestido deste amor, para na prática eu exercer esse amor que eu digo ter por Deus. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, irmão, por favor, não se escandalize, tá? Mas Deus, Ele não precisa da minha honra. Ele não precisa do meu amor. Ele não precisa. Sabe quando isso agrada o coração de Deus? Quando eu exerço esse amor que eu digo ter por Deus, por alguém. Sabe por quê? No sermão de Mateus 24, vai ser a tônica de Jesus. Vai ser a tônica de Jesus no dia do juízo. Jesus vai abrir a palavra e vai olhar para aquela palavra que vai dizer: tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive preso e não foste me visitar. Estive nu e não me cobriste. Apartai-vos de mim, malditos. Eu não vos conheço. E para os demais ele vai dizer: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive preso e foste me visitar. Estive nu e me cobriste. Vinde, bendito do meu Pai, entrar no reino que está pronto desde a criação. E aí não adianta chorar. E vai ter quem vai chorar, né? Senhor, mas nós não fizemos isso em teu nome? Senhor, nós não expulsamos demônio em seu nome? O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Queridos, como igreja, nós temos uma missão. Primeiro, de vivenciarmos os ensinos da palavra de Deus. Segundo, de proclamarmos esse ensino, para que as pessoas que ainda vivem no mundo de caos possam, e pessoas que muitas vezes têm até bens, mas não têm paz, porque vivem em busca dessa paz que desde os seus primórdios o povo busca a paz por meio de guerra. Mas a igreja é a terceira opção. A igreja é a nova humanidade em Cristo, e eu e você somos responsáveis por mostrar para as pessoas que existe uma opção para elas. Por isso, Jesus instituiu a ceia. E aqui nós vamos caminhar lá para o Evangelho de Lucas,
Vai lá para o Evangelho de Lucas comigo. Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler Lucas 22, 19 e 20. Então, uma vez que nós entendemos com a carta do apóstolo Paulo que somos santos e amados do Senhor, uma vez que nós entendemos que não podemos ser orgulhoso, não podemos ser soberbo nem presunçoso, e aprendemos também que precisamos ser revestidos pelo amor de Deus, aí nós olhamos para o nosso Salvador. Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20, diz assim a palavra de Deus: E tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por vós. Nós já entendemos a questão da ceia, né? O pastor já trabalhou isso muito bem com a igreja, né? Já falou sobre o seu significado, já falou que a ceia, ela é para nós um memorial, ela não é uma transubstanciação, como alguns creem. Entendemos pela palavra de Deus que a ceia foi instituída por Jesus como um memorial, porque ele fala: fazei isto em memória de mim. Eu gosto muito de, quando eu olho para essa narrativa de Lucas, ainda que fala em Marcos e Mateus também, eu gosto muito da narrativa de Lucas, porque Lucas ele não se prende em alguns detalhes que os demais vão se prender. Ele vai para uma coisa mais direta e fala a respeito do pão e do vinho, que Jesus entrega para eles e fala: ó, isso aqui é o meu corpo, que vai ser partido por vocês. Até então havia a questão da Páscoa, e a gente lembra que eles estão comendo a Páscoa, que é a festa dos pães asmos dos judeus. E a Páscoa, nós vamos para, não precisa olhar, não precisa ir para o texto, eu só vou citá-lo, mas a Páscoa nos remete para Êxodo, no capítulo 12, quando o povo de Deus era escravo no Egito. E aí então Deus vai instituir a Páscoa como um memorial para aquele povo. Eles deveriam, depois que saírem do Egito, eles deveriam comemorar. São as 3 festas anuais do povo judeu. São a festa dos pães asmos, são a festa da colheita e a festa da ceiga. São as 3 festas anuais. A dos pães asmos, eles deveriam fazer aquilo que Deus instituiu Moisés a fazer lá no Egito. Por isso a Páscoa, que tem lá o seu significado sobre passar por cima. Quando então eles mataram um carneiro ou um cabrito e passaram o seu sangue nos umbrais das portas, para que quando o anjo destruidor chegasse, e naquela casa que estava o sangue, o anjo então não matava ninguém, ele passava. Por isso Páscoa. E aí então Deus, por meio de Moisés, agora instituiu a Páscoa. E aquele povo, depois que saíram do Egito, e depois que eles entraram na terra de Canaã, eles agora tinham o dever de todo ano celebrar a Páscoa, a libertação da escravidão. E agora aqui, com Jesus, Jesus vai fazer um novo pacto agora. É uma nova aliança. Não mais com sangue de bode e carneiro, mas com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue. Hebreus vai falar que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Por isso, Jesus agora, com o seu próprio sangue, ele faz uma nova aliança. Ele faz um novo pacto com o povo. E por isso então ele fala: esse é o meu corpo que é entregue e partido por vós. E este é o meu sangue. É o sangue da nova aliança, do novo pacto que eu tenho com vocês. E é interessante quando Jesus institui então a ceia. Foi instituída a ceia. Ele participa da ceia com os seus apóstolos e ali ele se retira para o Monte das Oliveiras, quando vai acontecer então a prisão de Jesus.
Vamos para 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. A ceia foi instituída e agora o apóstolo Paulo vai passar para a igreja a maneira como se proceder. Antes de eu ler o texto, eu quero convidar... Cadê a irmã Laurita? Está aí a irmã Laurita? A irmã Laurita e o irmão Joel, por favor, para poder entregar os elementos. E eu gostaria também de chamar o grupo de louvor, por gentileza, para cantar um hino, enquanto eles vão estar entregando os elementos da ceia. Acho que o elemento está lá, irmão, com a irmã Laurita. Enquanto eles vão entregar os elementos da ceia, eu vou só reforçar, tá? Então você que já tomou a tua decisão por Cristo Jesus, você que já se batizou, tá? Tem consciência do que você está fazendo. Então eu quero convidar você a pegar os elementos, o pão e o suco, tá? Para você poder ceiar conosco. De repente você pode pensar, não, mas eu não sou de uma outra igreja, eu só estou visitando. Não tem problema. Nossa ceia não é restrita ou auto-restrita, né? Se você tem esses requisitos, você é batizado, tá? Você já recebeu Jesus como Senhor de sua vida, então pega o pão, pega o suco e junto nós vamos ceiar. Universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Amém. Amém. Todos receberam suco, bom? Amém? Amém. 1 Coríntios capítulo 11. O apóstolo Paulo instruindo a igreja a maneira como eles deveriam celebrar a ceia do Senhor. Ele vai dizer o seguinte, versículo 23: Pois recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Como memória de Cristo, comamos do pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. O 26: Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. A ceia nos relembra o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mas também nos lembra que temos uma missão de anunciá-lo até que ele volte. Tomamos do cálice. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque devido ao seu amor, Pai, por nós, o seu resgate, hoje, Senhor, nós podemos celebrar a ceia, comemorando, Pai, esse evento tão precioso, Pai, único na história.
Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele deu a sua vida para poder nos salvar, para poder nos redimir com o Senhor, para que um dia nós pudéssemos estar junto com o Senhor na eternidade. Deus, muito obrigado, Senhor. E nessa hora, Pai, quando nós lembramos desse sacrifício, nós também te pedimos que o amor do Senhor, Pai, possa ser vivificado nos nossos corações. De maneira, Deus, que como igreja do Senhor, como o apóstolo Paulo nos instruiu nessa noite na carta aos Colossenses, que tenhamos compaixão, humildade. Ó Deus, que nós possamos exercer, Deus, o perdão uns para com os outros. E assim, Deus, ser revestido pelo Teu amor, Pai. De maneira que possamos cumprir bem essa nossa missão, que é de anunciar e proclamar a Tua salvação até que o Senhor volte, Deus, para buscar a Tua igreja. Pai amado, muito obrigado por esse tempo. Nós oramos assim, Deus, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.